Olá, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa RS Esperança, um espaço institucional da Fergs. Aqui trataremos de serviços e informações sobre os desdobramentos das enchentes no Rio Grande do Sul. Esse nosso encontro acontece quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, 9 horas da noite. E no programa de hoje nós vamos debater sobre um assunto de extrema importância. Diante de tantos cenários desafiadores, como as lideranças espíritas podem se preparar para o gerenciamento de crises? Já pararam para pensar nisso? Pois é. Para isso, vamos receber os colaboradores da área de formação de lideranças da Fergs, Iraci Oliveira e Maria Elizabeth Barbieri. Eles vão estar conosco no segundo momento do nosso programa. Começamos hoje com uma imagem de renascimento. Aos poucos, as instituições espíritas já conseguem concluir os trabalhos de limpeza, algumas até de recuperação dos prédios. E vamos, no compasso possível, registrando essas imagens desse começar de novo. Olha só, está aí na sua tela. Esse é um registro de 2 períodos diferentes. Vemos, portanto, o salão da reunião pública do Educandário Espírita Nosso Lar, logo depois do início do trabalho de recuperação em maio, após a enchente, e a situação já em vias de restauração agora em julho. Olha só a diferença. Esse trabalho de recuperação demanda resiliência e também uma palavra que eu gosto muito, coragem. Para reforçar essas virtudes necessárias, a FEB, Federação Espírita Brasileira, juntamente com o Conselho Federativo Nacional, organizou uma rede de apoio para suporte emocional, exatamente. Suporte emocional, tão importante também neste momento desafiador. E agora, tá tudo certo aí, né? E agora a gente quer divulgar esse serviço que já está disponível desde o dia 30 de maio. Então, olha só, você está vendo este número aí, que todos os dias, das 6 horas da manhã até as 24 horas, este número que aparece aí na sua tela, que é o 0800 2023 222. 0800 2023 222. Então, por meio deste número, você vai encontrar um ambiente seguro para você expor as suas dificuldades, os seus problemas, as suas aflições, e você vai ser acolhido com muito amor, por meio de um diálogo espontâneo e sigiloso. Lembrando que a Fergs também disponibiliza uma conexão direta para o pedido de auxílio. Então, tem um outro número para você também anotar, que é o Programa de Atendimento da Fergs, que é este número que está aparecendo também na sua tela, que é o 51, DDD 51 32 24 14 93. 51 32 24 14 93. Antes de passarmos para o segundo bloco do nosso programa de hoje, com os nossos convidados da nossa mesa redonda, a gente quer exibir agora um vídeo que vai mostrar como que você vai poder colaborar com todas essas pessoas que passaram e ainda passam, com certeza, estão nesse processo de recomeçar diante desse processo tão desafiador no Rio Grande do Sul. Veja só. O Rio Grande do Sul está enfrentando um dos momentos mais desafiadores de sua história.
Em resposta a essa situação crítica, o movimento espírita nacional e internacional une-se ao povo gaúcho em uma corrente de amor, fraternidade e solidariedade. Convidamos você a se juntar a nós nessa causa. Acesse fergs.org.br/como ajudar ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e descubra ações que visam colaborar com o Rio Grande do Sul e o movimento espírita gaúcho. Todo gesto conta. É isso, muito bacana. E agora queremos apresentar os nossos convidados de hoje, que já estão aí na nossa tela. Agradecemos a presença de Iraci Oliveira e Maria Elizabeth Barbieri, que são colaboradores da área de formação de lideranças das FERGs. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês aqui, viu? E já deixo aí a fala para o Iraci. Boa noite, Iraci. Obrigada pela sua participação. Boa noite, Renata. Boa noite, Beth. Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs que nos assistem aqui na RS Esperança, né? Esta TV que traz consolo, esclarecimento e ajuda para todos nós nesses momentos de crise. Eu sou Iraci de Oliveira, então, atualmente estou na direção da área de formação de lideranças espíritas ali da nossa FERGS, né? E estamos aqui hoje, então, para colaborar com este programa, no sentido de esclarecer, né, o que o líder espírita ou a liderança espírita pode contribuir neste momento para a restauração da normalidade do nosso estado, das nossas casas espíritas e das nossas atividades. Maravilha, muito obrigada. E também queremos dar as boas-vindas a Maria Elizabeth Barbieri. Boa noite. Beth, muito obrigada. E já deixo aí a palavra para você também. Boa noite, Renata, meu irmão Iraci, todos aqueles que estão neste momento acompanhando este programa da TV RS Esperança. Nós queremos abraçá-los, saudá-los, dizer da nossa alegria de estarmos aqui em instantes que demonstram de maneira tão profunda a união dos espíritas, a unificação para que esse processo de comunicação em horas definidoras da nossa existência possa ocorrer. É isso aí. Beth, a gente já começa com você e já começo, portanto, fazendo a seguinte pergunta: qual a importância da liderança, de uma forma geral, em tempos de crise? É uma bela pergunta e daquelas em que nós vamos lembrar, primeiro, definindo crise, né? Para nós, espíritas, o que significa a crise? A crise é um processo de mudança e, por isso mesmo, ela é uma oportunidade exponencial que nós temos de evoluir, de construir novos saberes, de educarmos sentimentos e de buscarmos novos rumos mais consentâneos com a vivência da lei divina. Então, como a gente vê, a crise, ela é um convite e que demanda uma aceitação e uma resposta plena de complexidade. E a liderança, nós costumamos dizer que a liderança é o motor das organizações. Porque verdadeiramente
A liderança é quem vai dar o correto rumo aos recursos, sejam eles materiais, sejam eles humanos, tudo isso vai passar por uma liderança que nós, no movimento espírita, entendemos ser uma liderança exercida no modelo de Jesus, né? A liderança servidora, aquela liderança na qual as ações, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes devem passar pelo crivo do Evangelho de Jesus. Então, em tempos de crise, em que nós precisamos decidir e definir novos padrões, em que nós precisamos reunir esforços, em que nós precisamos estabelecer diagnósticos muito precisos sobre o momento atual, definirmos cenários. Quando nós temos uma liderança inspirada nos ensinamentos de Jesus, com toda certeza nós estaremos alinhando tempos de regeneração. Porque nós, no Rio Grande do Sul, nós estamos vivenciando uma situação que, se nós formos olhar apenas do ponto de vista materialista, nós diríamos que nós sofremos, que nós estamos convivendo, vivenciando com uma destruição. E é. Mas nós sabemos também que a lei de destruição é um dos aspectos da lei divina. E que tudo aquilo que se destrói, desde que esta destruição não seja antecipada, e isso cabe uma outra digressão, uma outra conversa, um outro diálogo sobre as causas dessa destruição, mas, na verdade, nós estamos em um momento em que as lideranças, elas terão um papel fundamental. Porque, primeiro, liderar não é gerenciar simplesmente. Gerenciar, nós estabelecemos processos, nós alinhamos caminhos e nós vamos executar. Esse é o papel dos gerentes em todas as organizações. Mas liderar, sobretudo, é ser. Então, é um instante em que precisamos ser líderes. Porque nós teremos que compartilhar nestas horas muito mais do que ações para a recuperação material dos nossos patrimônios, por exemplo. Nós teremos que recompor, muitas vezes, a estrutura emocional das nossas equipes. Nós temos colaboradores que foram duramente afetados com as enchentes, que também perderam seus patrimônios, perderam seus empregos. Alguns tiveram a morte de familiares, amigos, vizinhos. Então, existe um tecido emocional que está esgarçado. E que a liderança precisa olhar com atenção e auxiliar, movimentar influência positiva para que o trabalho dessas pessoas nas instituições, na divulgação do espiritismo, nas tarefas assistenciais que sempre fizeram, se ressignifique diante desta crise, desta oportunidade que nós estamos vivenciando. Então, eu diria, Renata e companheiros,
que estão nos assistindo e o Iraci, que a liderança é esse esteio das nossas instituições neste momento. Ela é o sustentáculo, precisa ser. Né? A gente vai dizer, pois é, mas os líderes também são seres humanos, com certeza. Ocorre que, quando nós recebemos esse compromisso e ele deflui do nosso planejamento reencarnatório, e esse planejamento reencarnatório é chancelado pelos nossos benfeitores amigos, também aceito por nós, e acima de tudo isso existe o olhar do Cristo, é porque nós estamos preparados, temos força e temos resiliência para fazer frente a tudo isso. E nós temos visto os nossos líderes se desincumbindo desse papel. Em meio a toda a destruição material, em meio a todas as dores morais, psicológicas, emocionais, nós temos visto a resiliência, nós temos visto o testemunho desse povo bravo de resistir, de ficar de pé, de arregimentar em torno de si a sua equipe e continuarem trabalhando. Então, esse é o papel da liderança em tempo de crise. Até porque em crise nós estamos sempre. Porque crise é mudança, crise é oportunidade. Então, ao fim e ao cabo, as crises mudam. Algumas são mais intensas, outras de menor monta, mas elas acontecem sempre. Muito bem. Iraci, gostaria de te ouvir também a respeito desse assunto e, sobretudo, perguntar para você, as pessoas que se interessarem, né? Muitas vezes as pessoas já nascem com esse dom, como a própria Beth falou, né? Já vem nesse programa reencarnatório, mas em que outras pessoas também se interessam ao longo da própria reencarnação. Enfim, quem se aprofundar, quem quiser se aprofundar nesse tema, pode recorrer a Fergues para uma formação, ou seja, para realmente se aprofundar num processo de formação para ser um líder? Com certeza, Renata. A Beth nos lembrou que o líder tem que ser o esteio, né, nessas situações, e que temos crise a todo momento. De fato, o nascimento já é uma crise, um momento difícil, né? E esses momentos de crise nas nossas vidas pessoais, nas nossas instituições, na nossa sociedade, são inerentes à nossa vida. E a volta ao mundo espiritual, aquele momento também é um momento de crise, tanto para quem volta quanto para quem fica, até que as mudanças ocorram. Então, temos momentos de antes da crise, durante e após a crise. Aqui ainda estamos vivendo esse momento de crise, porque, mesmo as chuvas tendo cessado e os rios terem as águas já com os níveis mais baixos, os estragos continuam. Casas têm que ser reconstruídas, casas espíritas reconstruídas, empresas, fábricas, estradas. O estado moral do nosso povo precisa ser restabelecido, precisamos recuperar esse trauma sofrido, né? Então, ainda estamos vivendo, mas dessa vivência, por certo, teremos novos aprendizados. Como a Beth disse, as crises vêm para trazer mudanças, transformações. Vivíamos uma situação antes da crise, estamos vivendo um momento de crise, e após a crise teremos alguma evolução, né? Nos nossos processos, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de ver o mundo. Então, será preciso, primeiramente, nesses momentos, a gente lembra
que o líder, como esse esteio, como esse exemplo, como disse Jesus, ele precisa manter a calma, a paciência, ouvir aqueles que com ele colaboram, estabelecer os gabinetes de crise com pessoas especializadas que entendam daquelas áreas setoriais onde precisam de atuação imediata, definindo o que é urgente, o que é emergente, né, para bem resolver os problemas com a maior precisão e rapidez possível, né? Então, isso tudo é um processo de aprendizado do líder, né? Alguns já trazem certos dons de liderança desde que nascem, sabemos disso, mas a liderança pode sim ser construída, ser educada nesse nosso processo educativo do espírito. Podemos desenvolver esses atributos. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul possui, sim, um programa de formação de lideranças espíritas, destinado, então, às lideranças espíritas dos centros espíritas, aqueles que exercem liderança lá nas áreas do centro espírita, os dirigentes espíritas, também os dirigentes de órgão de unificação. Esse programa é constituído de vários módulos, né, que vai desde a liderança com Jesus, como a Beth nos trouxe, né, liderar com Jesus, administrar crises, administrar conflitos, trazendo aspectos de aprendizado, de filosóficos, né, e culturais que o líder pode utilizar e deve utilizar durante a sua atividade de liderança. E se preparar também para os momentos de crises que podem ocorrer, né? Momentos que ocorrem, às vezes, quando os processos chegam a seu fim, no seu ciclo de vida, de uma atividade, de um processo ou de uma gestão, onde tem que haver as trocas. Existe aquele momento de crise ali dessas trocas natural, até que tudo se restabeleça novamente, se firme, né? E também essas crises eventuais que aparecem sem aviso, né? Tipo essas crises da natureza. Então, o líder precisa estar atento ao seu trabalho de liderança, nesse espelho, nesse exemplo, como Jesus, né? Levando a confiança, a serenidade, ouvindo, avaliando, verificando o que é verdadeiro naquilo que chega de informação, filtrando, às vezes precisando ser firme ao dizer aos seus liderados o que está acontecendo, por mais difícil que seja, para que medidas coletivas de união, de mobilização para a resolução desses problemas sejam adotados, né? E a normalidade, digamos, os caminhos da instituição possam ser realinhados com seus rumos, né? Ou estabelecendo novos rumos, às vezes novas prioridades que a crise nos leva a aprender. Então, sem dúvida, a figura da liderança espírita é fundamental, e especialmente nesses momentos de crise, tanto para manter o centro espírita, o movimento espírita, alinhado com seus objetivos, os objetivos do espiritismo, como também colher oportunidades de estabelecer as relações com a sociedade, o que a gente observou aqui. O centro espírita está inserido num ambiente social em que as comunidades sofreram com as perdas materiais, né? Perdas humanas, como a Beth falou, e trouxe o sofrimento. Então, além de atender o público interno do centro espírita, o líder pode estender esse atendimento para a sociedade, né? Estabelecendo essa ligação maior ainda do centro espírita com a comunidade onde ele está inserido, e ajudando outras comunidades mais distantes, né? À medida das possibilidades também. Tá? Então, temos sim o nosso programa de formação de lideranças espíritas na FERGS, que
vai, digamos, contribuir para a formação dos líderes para enfrentar essas situações. Também tem ali dentro da área de formação de lideranças espíritas da FERGS, um setor de gestão do centro espírita, que pode auxiliar os gestores dos centros espíritas nesses momentos, às vezes, de reestruturação do centro espírita. Algumas atividades administrativas, alguns aspectos legais, algo que precisem para restabelecer as condições de funcionamento do centro espírita. E, é claro, tem, além de todas as áreas federativas da FERGS que estão trabalhando no sentido de orientar os irmãos das casas espíritas. Ali na área de unificação da FERGS também tem uma área de preservação da memória, que pode orientar as lideranças espíritas de como preservar esses documentos e materiais de valor histórico importantes para a memória do movimento espírita. Então, são tantas oportunidades que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul pode oferecer àqueles que estiverem interessados, né, em se aperfeiçoar nessas atividades, nesses atributos de liderança espírita, seja para gerir um determinado setor no centro espírita, ou um próprio centro espírita, ou um órgão de unificação. Tá? Estamos disponíveis para isso. As lideranças espíritas das uniões municipais espíritas, uniões distritais espíritas, os conselhos regionais espíritas, se tiver necessidade ou interessado de algum treinamento, como sempre, né, nós temos o plano de atividades federativas da FERGS, onde é possível programar oficinas de liderança para levar, então, esses ensinos, esses conhecimentos, essas trocas de experiências entre os nossos multiplicadores e as próprias lideranças espíritas, os próprios gestores. E assim a gente vai construindo esse programa coletivamente, né? Aprendendo uns com os outros, trocando experiências, sempre à luz da liderança com Jesus, como muito bem nos lembrou a nossa querida Elizabeth Barbieri. Essa que é um ícone na liderança espírita aqui no nosso Rio Grande do Sul. Ela e o Gabriel, que começaram todo esse projeto aqui, esse programa de formação de lideranças, tem obras, o Líder Espírita, que são fontes de consulta, né, e verdadeiros manuais de liderança, que todo líder espírita aqui do nosso estado, ou quem desejar, né, poderá utilizar aí no seu dia a dia, para aprender um pouco mais e para desenvolver mais ainda a sua capacidade, né, de liderar e de exercer essas atividades de liderança espírita. Eu acho que era isso por enquanto. Se tiver algo mais, estamos à disposição. Sim, eu acho extremamente importante esses cursos de formação, de capacitação dentro da doutrina, porque penso que temos mesmo que passar dessa fase de amadorismo, né? E cada vez mais sermos profissionais dentro da doutrina, né? Acho que a doutrina exige isso da gente mesmo, essa formação, essa capacitação em todas as áreas. E acredito também que essa questão da liderança, de uma forma geral, a humanidade, as próprias empresas vêm mudando esse pensamento, porque, veja, antigamente, o que era chamado chefe, né, hoje é chamado líder, né, o chefe tinha aquela figura, muitas vezes, de ser uma pessoa arrogante, né, uma pessoa mandona, que dava ordens, e hoje a gente vê essa percepção dentro até mesmo de grandes empresas, de uma mudança, né? Já até mudou o nome, né? Já é um líder, já é uma pessoa que, como a própria Beth falou, que tem esse entendimento de olhar para as pessoas de uma forma mais humanizada. E aí, a pergunta que eu faço é a pergunta de uma telespectadora nossa que está nos vendo, que é da Ticiana Nascimento, que a pergunta que ela nos faz é o seguinte, está aí na tela. Amigos, qual a diferença entre a liderança espírita e as outras formas de liderança no mundo?
Então, diante dessa introdução que eu fiz, eu passo essa pergunta para vocês, pedindo para que a Beth possa começar essa resposta. Em primeiro lugar, quero agradecer a Tiziana a pergunta muito oportuna e que nos faz refletir. Estava aqui ouvindo o Iraci e a gente vai sentindo assim uma alegria no coração em vê-lo descrever todos os aportes de conhecimento, de apoio que a nossa federativa oferta às lideranças de unificação, né? E em um momento em que necessariamente nós precisamos ter acesso ao conhecimento, nós precisamos desenvolver habilidades e assim estabelecermos atitudes mais consentâneos com os objetivos do Espiritismo, que é destruir o materialismo, né? E a Tiziana pergunta qual a diferença, então, entre a liderança espírita e as outras formas de liderança no mundo. Tiziana, se nós observarmos o Espiritismo, todas as atitudes e as atividades e os campos do conhecimento que absorvem os princípios espíritas, eles têm uma nova perspectiva. Qual é essa nova perspectiva? Qual é esse novo ponto de vista? É aquele que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Muda a forma como nós vemos as coisas. A certeza da imortalidade da alma e a noção clara e precisa da vida futura, como dizem os Espíritos em O Evangelho segundo o Espiritismo, muda o nosso ponto de vista sobre qualquer aspecto. E com relação à liderança também. Porque Jesus é uma figura hoje estudada por muitos teóricos da liderança. Inclusive, o nosso programa de formação de lideranças, ele partiu dos estudos realizados por James Hunter em O Monge Executivo. A partir dali, nós fomos conectando os conceitos, as reflexões de Hunter com o Evangelho de Jesus, porque Hunter também se baseou no Evangelho, mas com a doutrina espírita. Então, Jesus é hoje uma das bases de estudo sobre a liderança no mundo. Quando nós trazemos isso para o Espiritismo, a gente tem o olhar sobre os ensinamentos de Jesus aclarados por esta chave que Allan Kardec nos deu, que é o Espiritismo. Então, nós vamos ver no líder não aquele ser que tem uma vida só e que se prepara e que adquire conhecimento e que se torna um teórico, mas nós vamos ver um espírito na sua trajetória da imortalidade, que traz conhecimentos muitas vezes de vidas pretéritas e que precisa atualizar nesta vida. Nós vamos ver nos liderados não apenas pessoas que o acaso coloca sob a nossa orientação, sob o nosso cuidado, porque o líder é um cuidador de pessoas, é um cuidador de almas, é um pastor de almas. Mas nós vamos ver ali pessoas com as quais nós temos compromissos ancestrais, por vezes. E ao prepararmos, ao formarmos novos líderes, nós não vamos ter aquela expectativa que todos aqueles que ingressam num programa de formação de lideranças, eles estarão aptos para liderar.
mas eles podem estar desenvolvendo o seu querer liderar, a sua disponibilidade, quiçá para vidas futuras. Uns se aprontarão antes, outros se aprontarão depois. Então, essa liderança de espíritos imortais, ela é o que nos diferencia na liderança espírita dos demais processos de liderança no mundo, ainda que eles estejam, em muitos casos, humanizados. A gente não pode esquecer que, na maioria das organizações, o processo de liderança ele é voltado ainda e muito para a obtenção do lucro, o que no nosso movimento espírita nós buscamos resultados, sim, porque a gente não pode trabalhar sem ter resultados. Se você deseja sensibilizar pessoas, é preciso que, de alguma forma, elas vejam resultados. Mas isso não é lucro, não é resultado financeiro tão somente, mas existem outros tipos de resultados que a liderança espírita busca, né? Como a sensibilização dos corações, a formação de equipes, o despertamento, né, da vontade de edificar-se e assim se tornar aquela influência positiva para que nós tenhamos um mundo de regeneração. Esse trabalho no bem, a prática da caridade, esse é o móvel da liderança espírita, mas não é a prática da caridade essa questão abstrata, não. É essa caridade que ela é pacificadora, que ela engrandece a criatura, que ela torna saudável as relações. Então é muito bonito assim nós trabalharmos a liderança servidora com Jesus e com as luzes do Espiritismo sobre todos os seus conceitos. Quem passa, né, e o Iraci pode dizer isso com muita propriedade, que é hoje quem dirige a área, quem passa pelo programa de formação de lideranças, muda o olhar. O Luiz Paulo está dizendo ali que no programa de lideranças o primeiro passo é o coração do líder, exatamente. Um dos primeiros módulos que nós trabalhamos no programa são as virtudes que deve ter um coração de líder. Tá? A paciência, o perdão, o respeito às diferenças, a humildade. Então, isso é muito bem lembrado. Tá? A Eline dizendo que está feliz por ouvir a gente e nós estamos felizes por estar com vocês aqui, Eline. Então, o Espiritismo, sob qualquer ângulo que ele incida nas nossas vidas, ele faz essa diferença. Não sei se o Iraci com certeza terá muito a complementar sobre essa resposta aí, meu amigo. Por favor. É isso. Bela explanação, Beth, disseste muito, né? Mas no mundo empresarial, né? Como disseste, as lideranças também já estão se voltando para uma liderança mais humanitária e para os resultados sociais, né? Porque nós dependemos do mundo empresarial, né? Desde a extração mineral, a agricultura, os transportes, as indústrias, o comércio, todos os setores da nossa economia, né? Também dos órgãos governamentais, das estruturas de governo, para que a nossa sociedade, digamos, funcione e cumpra seus objetivos sociais, né? De possibilitar o bem-estar e a evolução do seu povo, né? De nós todos. Na liderança empresarial, no mundo dos negócios, né? Como disseste, né? Tem também, além de produzir os bens, tem a competição, tem a necessidade de lucro para dar resultado
aos acionistas, ou aqueles que colocam capital nos negócios, mas lá se trabalha com pessoas especializadas e empregadas, né, que têm seu trabalho com um contrato de trabalho, com horário determinado para exercer as suas atividades e produzir o resultado esperado pelo qual são contratados. No movimento espírita, né, nós não temos profissionais, digamos, pessoas profissionais contratadas, na maioria dos casos, para realizar as nossas atividades. Em algumas organizações religiosas tem lá os sacerdotes, as pessoas que dirigem, né? Mas, basicamente, no movimento espírita e nas casas espíritas, o trabalho é voluntariado, né? É um trabalho de voluntariado. Até mesmo Acho que deu algum... Eu acho que deu um cortezinho, né, na... água. Iraci, está travando. Deixa eu ver aqui. Vamos... Travou, né? Está travando, Travou. né, Beth? Tá Acho travando. Que a gente... Está travando. Eu vou tentar reconectar ele. Enquanto isso, Beth, eu vou fazer uma pergunta aqui. Pois é, travou. Vou fazer uma pergunta aqui para você com relação ao seguinte. A TV Esperança produz em desdobramento a obra literária Cepé, não é isso? Que é o Guerreiro da Paz. O livro é editado pela Fergues, um podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 8 horas da noite também. E aí a gente tem percebido que em mensagens de Cepé nos são ofertadas muitas diretrizes valiosas sobre liderança. E aí eu queria te perguntar se o livro tem conexão com o trabalho de formação de lideranças executadas pela Fergues e se existe relação entre esses dois projetos. Iraci, meu amigo, mil perdões, travou aqui. Que bom que você voltou conosco. Verdade. E aí, para que a gente pudesse otimizar o nosso tempo, queria te pedir perdão. Eu já fiz uma pergunta aqui para a Beth sobre a questão da obra literária do Cepé, o Guerreiros da Paz, falando um pouco sobre esse processo de liderança também. E aí a Beth vai nos falar e eu queria depois ouvir você também sobre isso. O programa de hoje está excelente, várias participações aqui, e aí a gente está quase chegando ao final, e aí eu queria ouvir a Beth sobre isso, e aí depois eu queria te ouvir. Se você quiser, eu posso repetir a pergunta para que você possa também explanar sobre esse tema. Pois então, quando nós psicografamos a obra Cepé, o Guerreiro da Paz, nós tínhamos a ideia do trabalho espiritual dessa entidade. Cepé, historicamente, né, ele foi um cacique guarani, líder da redução de São Miguel, um dos 7 povos das missões guaraníticas, do lado espanhol. E durante as guerras guaraníticas, em que houve praticamente um holocausto dos guaranis, que eram comandados por Cepé. Ao longo do tempo, essa figura ela transitou entre a lenda e o mito, mas ela começou a se tornar assim muito grande no nosso estado, no sentido de que passou a ser uma figura que era inspiradora de muitos movimentos, né? Chegando até há pouco tempo o fato de ter um processo de canonização em andamento da figura de Cepé. E ele sempre foi alguém que, mediunicamente, se manifestava aqui e acolá nos centros espíritas do nosso estado.
Ali pelos idos de 2017, então, o doutor Oscar José Pitã, que é um médico humanitário que viveu no Rio Grande do Sul, aqui já no século XX, dita algumas mensagens sobre esta figura e dizendo que ele, o doutor Oscar Pitã, tinha sido um jesuíta que conviveu com o CPE. E nesta obra, depois que ela foi publicada, a gente começou a ver que ela se inseria exatamente dentro desse programa de liderança que a federação tinha, porque ela traz muitas mensagens de liderança. Como ele era um líder, né, e tinha um espírito missionário que nasceu dentre os indígenas guaranis, com uma evolução já feita em outros povos também, e de uma forma muito simples, em conexão com a natureza, e também de maneira muito poética, ele vai, através de metáforas, de analogias, ele vai nos trazendo lições de liderança. Este último podcast, Mensagens de CPE, que vai ao ar, é o episódio 4, que ele vai falar sobre as cordas do arco, é uma lição de liderança. O líder pacificador, a forma como ele tratava os adversários, de uma maneira assim tão altruísta, que ele reuniu na missão de São Miguel mais de 6.000 indígenas de outras tribos, que primeiro entravam em guerra com eles, e depois, pela forma como eram tratados e liberados, eles traziam as suas famílias e se somavam à redução. Tá? E muitos outros aspectos de liderança. Se a gente for ler o livro e as mensagens do Dr. Oscar Pitã, todas elas são lições de liderança servidora. Então, o livro, a gente pode dizer que sim, o livro integra o processo, o programa de liderança servidora da nossa federação. Então, nós temos assim, o Líder Espírita, volume 1, o Líder Espírita, volume 2, que todos são obras coletivas, que a gente colocou, organizou, né? Mas todos eles, as oficinas, a construção do conhecimento, elas foram elaboradas junto com o movimento espírita do nosso estado. A gente só teve assim a técnica de fazer a obra, né, e compilar esses ensinamentos. E o CPE é uma obra de natureza mediúnica que também veio para se agregar com esse programa. E depois disso, a espiritualidade vai ditando em novelas, né? Os espíritos contaram histórias da pandemia, riquezas da alma peregrina, que vão dizendo do trabalho dessa entidade no mundo espiritual, né? Atendendo às necessidades da sua gente, do seu povo. Que interessante. Iraci, agora que você retomou o contato, se você quiser voltar com o seu raciocínio aí, você fica à vontade. Então, o que eu estava dizendo, então, é que no movimento, lá na empresa, né, no mundo empresarial, nós contamos com o trabalho profissional de pessoas contratadas por um tempo certo para fazer as suas atividades e dar um retorno. E no movimento espírita, nós trabalhamos, então, com voluntariado, com pessoas voluntárias, compromissadas com o movimento espírita, mas que também têm as suas atividades na família, atividades empresariais, na sua vida profissional, e isso exige também, de certa forma, do líder espírita esse cuidado, né, na divisão de tarefas, na compreensão, na tolerância, na administração dos tempos e dos horários dessas pessoas, desses colaboradores, para que eles possam produzir o melhor de si
para eles, para o movimento espírita, e se realizem, sejam felizes na tarefa, né? Isso tem a ver com o coração do líder, né? Essas virtudes, a capacidade de compreender o próximo, né? De ouvir, de compreender, né? De não exigir demais, mas também não deixar solto demais, né? Dar as tarefas para que ele se sinta valorizado. E a Beth falou do CPE, né? Do livro. O livro CPE é um livro maravilhoso, né? E se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? O CPE, no livro, ele nos traz essa figura histórica desse espírito que aqui teve essa vivência conosco, né? Como um verdadeiro líder servidor, um líder, né? Com Jesus, o coração do líder, né? Então, a obra é maravilhosa, quem puder ler, né? Também fica aqui a nossa sugestão, já que a Beth falou sobre esse livro maravilhoso. Então, como líderes, precisamos, sim, estar atentos às nossas tarefas, aos nossos, aqueles que conosco colaboram, lembrando, né, que o líder precisa de equipe, de cooperação, de união e de convergência e perspectiva, né, de novos tempos. Então, nesses momentos de crise que estamos vivendo, ou em qualquer momento de crise que vivermos, o líder precisa ser esse sol, esse exemplo que traga esperança, conforme estamos falando aqui, de esperança, né, e perspectiva de novos tempos. Pois Deus é justo e bom, Ele quer só o nosso bem. As crises passam, tem início, meio e fim. E que a gente possa aprender com elas, nos tornando mais humanos, mais fraternos, cooperativos uns com os outros, caridosos, e desenvolva, então, esses atributos do líder servidor, né? A compaixão e as virtudes do Evangelho de Jesus. Eu acho que era isso. Obrigado. Maravilha! Nós é que agradecemos também a participação de várias pessoas, são várias as mensagens, tem o Luiz Paulo Maciel, que fala o coração do líder era destaque em CPE, tem também Liane Líbio, a maior liderança sempre será o exemplo, as ações, a caridade e o amor. Viver o espiritismo é a forma efetiva do ensinamento no aprimoramento moral. Tem um Léo, levar essa visão do líder espírita para as nossas lideranças inúmeras na nossa vida. É isso, o Vinícius Lousada, votos de êxito, a união é a grande solução inicial para todas as crises coletivas, abraços também, Vinícius. Leila Lopes, quando enxergarmos no líder um coração pacificado, queremos também pacificar-nos. É verdade, é o exemplo que guia, né? Feliz por ouvir vocês no tema tão importante, a Eline Cota. No programa de lideranças, o primeiro passo ao coração do líder, gostaria que comentasse. Enfim, a gente já comentou, gostaria de agradecer a participação de todos vocês, agradecer a participação de vocês que abrilhantaram também o nosso programa de hoje. Muito obrigada, viu? Esperamos que possamos nos encontrar nas próximas vezes aqui, o Iraci, a Beth. E é isso, e antes do nosso encerramento, queremos sublinhar algumas informações. Você pode acompanhar pelas mídias sociais da campanha Esperança toda a movimentação desse projeto em ação coletiva para mitigar, amenizar as consequências emocionais e materiais das enchentes. Acompanhe por esses canais que aparecem aí na sua tela. Temos também em programação 24 horas a TV RS Esperança, com conteúdos desenvolvidos para o conforto e a esperança. Então, se você quiser manter contato com uma programação sadia e informativa, tenha certeza que você está no lugar certo. E com isso, nos despedimos, renovando o convite para estarmos juntos na próxima quinzena, às 9h, mais uma vez. Boa noite, Iraci, boa noite, Beth, boa noite a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Até a próxima. Um beijo para todos. Até a próxima.